Você pode? Eu uso o Hulk, porra. Talvez. Mas, Gilberto Faria é o que eu tô usando atualmente. É o que eu tô usando atualmente. Quer dizer que ele usava outro antigamente. Usava. E daí, assim, a gente se conheceu esse ano. Sim. Tô trocando uma ideia e tal. Você ganhou um prêmio de 2009 de um game. Que game que é esse, cara? Foi minha prêmio de graduação, porque Graduação. na época que eu estudava na PUC não tinha curso de jogos ainda. Eu estava fazendo curso de design, né? E meu Design gráfico, você estava querendo ir pra gráfico? Foi um dos primeiros cursos de design de interface que a gente teve no Brasil. Design de interface, tá. Né? Tanto que ele mudou de nome, você nem encontra mais na grade, né? E aí meu grupo, a gente morava tudo no mesmo bairro e coincidiu de cair na mesma turma. A gente pegou e resolveu, vamos fazer um jogo? Todo mundo gostava muito de jogar, né? E a gente começou um ano antes. Normalmente você começa o TCC da graduação, né, no último período. Normal. Né? A gente começou um ano antes. A gente teve a ajuda de um professor lá que, opa, vocês querem fazer? Eu nunca fiz jogo, me interessa, vamos lá. A gente passou 2 anos fazendo um jogo assim do começo ao fim, 3D, fizemos textura, roteiro, tudo. E o jogo foi levado para o SB Games, que é um dos maiores eventos acadêmicos de jogos que a gente tem. E a gente acabou ganhando, foi escolha do público, assim, em 2009. Cara, eu achei até que tinha sido alguma coisa tipo um hackathon, tá ligado? Não, foi um projeto. Mas você já participou de hackathon ou não? Já participei e fiz também, né? Que legal. E eu organizei. E aí aconteceu, cara, a gente pegar, montar o jogo, apresentar em umas feiras. Primeiro a gente apresentou dentro da própria PUC, no evento que a PUC fez de jogos. Também ganhamos esse evento. Aí depois, no mesmo ano, vamos levar para SB Games? Vamos. Aí viajei pro Rio, representando o pessoal do grupo, né? E chegou lá, a gente ganhou de novo, assim, né? Foi bem. Puta, que legal, cara. Né? Foi bem interessante. Que game que era? Do quê? O nome é Hyde, a gente não lançou comercialmente. Hyde. Né? E a gente. E é baseado na mitologia nórdica. A gente tava jogando muito God of War na época. Tô ligado. Era na época do God of War 2 pro 3, primeiro Assassin's Creed, e a gente consumia muito e acabou influenciando muito no jogo, assim. E era o que? Primeira pessoa? Terceira pessoa. Caralho, terceira pessoa? 3D, foi um trabalho. Câmera no assim, ombro, assim? Não, ainda não, era a câmera mais afastada, isométrica, né? Isométrica, né? Visão top-down quase. E a gente contratou um desenhista para fazer a cutscene inicial. A gente consumia muito Senhor dos Anéis, a cutscene inicial, sabe o começo do Senhor dos Anéis? Sei. O livro. A gente recriou aquele começo do Senhor dos Anéis. Como se fosse o Silmarillion, tá ligado? Aí a gente deu uma sorte do nosso professor, ele trabalhar numa empresa de dublagem, ele chamou, sabe aquela mulher que fazia a dublagem da Doriana? Sei. Aí ela chamou e ela fez esse comecinho. Só faltava o cara falar que tinha chamado o Guilherme Briggs. Aí eu ia falar, porra, aí fodeu, né? Não. E aí ela fez toda aquela narração, sussurrando, dando todo um clima e a gente pegou, fez esse jogo, conseguimos esses prêmios, assim, e até hoje de vez em quando eu mostro pra um aluno ou outro, tipo, ó, eu fiz essa merda aí. É porque é foda, né? Depois passando, você começa a ver com mais crítico o negócio, você fica, tem muita coisa que eu joguei recentemente com alguns alunos e eu não aguentava, eu olhava, nossa, isso tá uma merda, por que eu fiz esse tutorial? O jogador não vai entender. E é coisa normal, né? Passou anos, você vê com um olhar bem mais cri-cri do que tá acontecendo ali, né? E ele é o quê? Pra PC, né? É pra PC. Né? Eu não tinha dúvida se era PC ou celular. PC, não. Em 2009 a gente não tinha tanta tecnologia ainda de celular fodão, né? Celular tava começando ainda, né? Mas era a plataforma que a gente tinha. Eu fazia para console, a gente até pensou na hora que a gente escolheu a engine, né? Pra uma engine que exportava pra, na época, Play 3, era começo Play 3. Não, mas Play 3 tava uma merda, porque pra fazer jogo Play 3, era Play muito 3 era complicado. um inferno. Tinha que fazer uma programação só pra ele. Só pra ele. O negócio quase quebrou a Play, né, cara? Sim, era horrível. Mas rendeu, assim, a gente ainda conseguiu fazer pra PC bonitinho, rodar. Eu rodei recentemente no meu PC atual e era ótimo. Assim. Zerado, lisão. Tá, liso. Né? Mas foi um projeto legal, me ajudou muito na carreira e eu tenho muito carinho por ele até hoje. Assim. Ah, não, mas isso é. Mas você tem vontade de rever ele? Ou você jogar e falar, não, chega? Porque eu teria que chamar todo o grupo de novo, eu só falo com uma das pessoas do grupo, o resto eu nem sei onde é que tá. Não, nem fala assim pro grupo, porque de repente você pode até fazer pro grupo, mas às vezes a gente pega um trabalho que é antigão, assim, tem aquela coisa, puta, eu queria dar uma reformulada, você olha e fala, não, ele pertenceu àquela época, àquele momento. Sim. Tem uns projetos que eu fiz que falam,
puta, eu não refaria porque ele funciona naquela época. Hoje não rola mais. Não rola. E eu acho que tá mais aqui essa questão de ficou lá e foi bom naquele momento. E eu acho que não tem nenhuma coisa ali que eu traria de volta, assim. O conceito da história, talvez, mas em gameplay, gráfico, tudo já tá bem datado, assim. É, né? Então acho que é melhor ficar lá. Que doideira, mas eu perguntei, eu acabei me perdendo. Era esquema, mas era esquema um RPG? Não, tipo, não, tinha upgrade nas ação terceira pessoa, né? Aí você vai atacando, aí tinha ataque projétil, ele tinha um arco flash. E tipo Assassin's Creed mesmo, assim, na época, assim, você vai andando, atacando os inimigos. Só que não tinha caía no negócio de feno também? Não, só atacava o pessoal, dava pro cenário, exploração, puzzle de coletar chave, tá. Aí no final a gente tinha uns puzzles mais complexos. Tipo, parecido com o Survival, assim. Isso, aí no final tinha um puzzle mais complexo de pegar uma luz que estava vindo lá de fora, fazer bater num reflexo de um espelho, ficar fazendo a luz bater até chegar no final de uma dungeon e abrir uma outra porta. Então, conforme o jogo vai avançando, ele vai se tornando mais complexo, assim. Quanto tempo de hora de gameplay? Dá no máximo uns 2 horas. Nada muito longo, não. E já dá um puta no trabalho, né? Já, não, 2 anos. Cara, eu fico imaginando esses gameplay que são... Bom, é só ver o que estão fazendo com o 6, né? Com o GTA 6 estão desenvolvendo, acho que desde quando lançaram o 5, né, cara? Sim, é muito trabalhoso, né? Mas eu acho que espero que eles estejam reutilizando muitas coisas. Mesmo reutilizando, você ainda tem muito trabalho para otimizar certas coisas, fazer certos processos mais, né, um pouco mais fáceis. O próximo projeto que eu estou fazendo agora, eu já estou pensando assim, como que eu vou utilizar coisas que eu já sei, só que numa engine diferente, né? Que teve todo o rolo agora da Unity. Sim. Aí agora eu tô vendo de fazer na Unreal, né? Então já... A Unreal tava elogiando bastante, cara. Sim, a Unreal 5 tava, né? A Unreal 5 tá bem legal. Hoje mesmo saiu um vídeo do Metal Gear 3 Remake na Unreal 5, tá lindo. E... é foda, cara. Se você não reaproveita as coisas, se você não tem um processo bem otimizado, conhece bem a engine, não vai ter problema na produção, vai ter algum entrave, vai ter que resetar alguma parte do projeto. Só tem que tomar muito cuidado. Resolver a merda que deu o Cyberpunk, né, cara? Sim, nossa. O Cyberpunk fora todo coisa foi meio tipo... meio tacaram foda-se, né? Sim. Apesar que agora saiu essa versão atual que... Agora sim. Tá melhor. Deu aquele problema com a PSN que, cara, foi a primeira vez na história, né, cara? Sim. Inclusive a Sony, que é super séria, caramba. Vamos devolver o dinheiro. Depois eu peguei ele mais tarde, acho que 1 ano depois, estavam começando a falar que já tava legal, comecei a jogar. Ficou bacaninha. Essa última atualização que saiu agora parece que tá 100%. Refizeram toda a parte de habilidades que o pessoal reclamava muito, que tava bem ruim, né? Algumas dinâmicas do mundo aberto que tinha aqueles bugs de a polícia ficar vindo em loop, sabe? Acho que não tem mais. Então, acho que agora é um jogo decente, assim. Né? Faz um tempinho que eu não jogo, cara. Faz um tempinho. Eu não arrisquei. Eu não comprei no lançamento, que eu falei, mas deixa eu esperar. Depois, né? Aí eu peguei depois, falei, não, que nem o Trilogy. Que eu tava babando, falei, cara, mas deixa a galera fazer review, ficou aquela merda, né? Sim. Mas como é que consegue, cara, construir um negócio pior do que era, cara? Porque era basicamente polir, né, velho? Tipo que a produção de jogo é meio feitiçaria, né? Às vezes saem umas coisas e você... Opa, olha só! tipo No Man's Sky, né? Isso. O famoso... Muito Esses se recuperaram bem também. Mas o No Man's Sky, quando eles lançaram, eles até tinham falado isso, mas eu lembro que eles pelo menos foram um pouquinho mais honestos. Falaram, tem um monte de planeta vazio. Tem, mas vai ter população. Calma, gente. A gente vai fazer. A gente vai atualizar. E conseguiu reter um grupo de pessoas ali e conseguiu evoluir. E se tornou um jogo muito legal. Um jogo muito legal. Eu peguei agora pro VR. Que agora tem pro VR2. Bem legal, cara, jogar. Bem legal. Da hora. Ficou bem legal pro VR2. Eu tenho que dar uma chance pra ele. Não é meu tipo de jogo, mas eu tenho que dar uma chance. É tipo, sei lá, dá uma cansada. Você tem que ir e tal, dar uma explorada. É legal quando você pega a vibe, mas é jogo de mundo aberto tem essa. Ou você se engaja, entra full ali e começa a explorar todas as mecânicas e recursos que ele te dá.
Ou se você é muito de história, fodeu. Porque daí você vai ler lá, tô muito solto. É solto, é. Aí fodeu. História não, é mundo aberto, cara. Aí você tem que estar engajado nas mecânicas ali pra curtir tudo que ele oferece, pra criar aquela narrativa de vou assaltar a velhinha, depois vou fazer outra coisa ali, por aí vai, né? Um negócio que foi interessante esse mundo aberto, assim, que de mundo aberto mesmo, acho que os dois mais recentes, pra mim, o Red Dead, que eu ainda acho melhor do que o GTA. Porque o Red Dead é engraçado, quando você tá em mundo aberto e tá fazendo as coisas, isso influencia em quem você é. Sim. No GTA não tem essa influência, não sei se eles vão botar no 6, mas não tem influência. Tipo, se você vai mais para um lado, para o outro, se vai ter gente mais atacando você ou não, você simplesmente faz as coisas tá ali interagindo, zoando tudo. Isso eu achei muito doido no Red Dead. Putz, você tá falando do 2 ou do 1? Do 1, eu joguei o 1. Eu joguei e é muito bom isso. O 1 é muito bom. O 2 eu comecei a jogar agora, preciso também... Preciso tempo, porque é foda. É muito complicado. Eu quero muito jogar o 2. Eu só joguei o 1 também e já foi incrível. Não é meu tipo de fizeram jogo. A portabilidade pro... Sim, eu vi. Eu peguei a portabilidade do Switch. Ficou legal, cara. Ficou legal. Tá legal. Eu tô jogando. Tá rodando bem? Ah, legal. Tá lisão, meu. Tá parecendo do Play, cara. Legal. Parecendo do... Eu só joguei no Play 3 e eu queria jogar novamente. Talvez, daí quando eu vi que o relançamento, talvez seja a hora de pegar. Mas quero jogar o 2 também. O 2 deve ser um bom. O 2 ele tá no meio do caminho, né? Quer dizer, agora... Óbvio que as coisas já devem ter evoluído. Mas o 2 era o grande primeiro teste pro GTA 6, né? Sim. Tipo, tinha coisa que já tava acontecendo no 2 que era muito mais evoluído que o GTA 5. E daí eles tipo, barba crescer, olho, tinha um monte de coisa que eles estavam testando. Porque ele surge, acho que uns 2, 3 anos depois do 5, acho que foi isso. O 2? Eu não lembro. O 2, Eu não vou saber exatamente. Mas ele parecia já tinha uma evolução muito grande, tanto de gráfico, tanto da engine em si, que eu acho que eles evoluíram bastante, né? E quando eu vi as primeiras coisas eu achei bem incrível, assim, na época, né? Em questão do que eles estavam abordando em relação às dinâmicas do mundo, mapa, animais, até aquela polêmica do cavalo, né? E isso já me chamou muita atenção na época. Eu não sou Maria Pixel de ficar... esse jogo é bonito, gráfico, né? Mas às vezes tem umas coisas que saltam os olhos que você fica assim na época, pô, isso é legal, isso é um salto muito interessante, assim, né? E acho que no Red Dead foi uma grande evolução ali mesmo, né? Mas, no geral, eu prefiro mais jogo de narrativa, jogo que tem... Tipo o quê? O Portal você deve ter jogado. O Portal eu preciso jogar, cara. Mas, tipo, meu mestrado foi em RPG, né? É isso que eu ia começar a entrar. Então, aí eu gosto de RPG. Na verdade, você então entrou no universo do game por causa desse evento, por causa do jogo que vocês acabaram fazendo TCC. Eu gostava muito do jogo, acabei mergulhando mesmo aí no mestrado eu falei, eu vou continuar fazendo essa pesquisa nessa área. E aí você mergulhou. Aí foi e levei isso tanto durante todo o mestrado e agora no doutorado é a mesma coisa. E qual é a parte o game, porque obviamente quem não conhece muito, ou agora tem menos gente, mas mesmo assim tem. Acho que game é simplesmente uma coisa simples, mas ele tem várias vertentes, várias áreas. Qual é a área do game que você foca mais nessa história da narrativa mesmo, igual o Koji? O Koji é foda. É complicado, né? Eu quero gostar, mas ele às vezes não colabora. Ele não colabora. Quantas horas? Tinham 19 horas no Metal Gear, era isso? 50 horas? Eu não lembro. É porque, assim, o 4 era um exagero, assim, né? Eu não lembro se era o 4, se era o 5, era muito exagerado, cara. E aí vai mais de um CD na época do Play 2, Play 1, e ele é foda, assim, tipo, ele tem ideias boas, eu acho que ele, como game designer, ele faz coisas muito interessantes em relação a dinâmicas, mecânicas, por exemplo, no 3, a questão da camuflagem, né, no 5, essa questão de gerenciar as bases e toda pessoa que você encontra em qualquer lugar você pode recrutar e ela vai ter um dia a dia ali na sua base, né?
E eu acho legal. No roteiro eu já acho que tem acertos e erros ali. Então, você não acha que o problema dele é que, tipo, dão muito espaço pra ele fazer um roteiro muito grande? Aquela coisa, Snyder corta, tá ligado? Peraí, cara. Calma. Ele precisa de alguém pra dar um, opa, calma aí, amigo, vamos. Porque, por exemplo, Death Stranding. Puta roteiro legal, tá, mas jogo cansativo, cara, não dá, eu não consegui, cara. Eu cheguei na metade, não terminei. Nossa, ainda chegou na metade, eu comecei, aí começou a dar Delivery Boy. Não, tá legal umas coisas ou outras, mas, não tá rolando, eu não me apeguei a nenhum personagem aqui, no Metal Gear ainda me importava um pouco com esse pessoal, aqui eu não me importo com ninguém, acho que eu vou voltar outro dia e nunca mais voltei. Foi isso, assim. E eu acho que ele tem ideias boas, mas, é aquela questão, na Konami tinha um pessoal pra, opa, para aí, vamos com calma. Tirando os 5 que ele produziu e foi interrompido ali no meio do caminho por causa que, né, você já vai ser demitido aí. É verdade. Mas os outros, você vê que, tipo, ele tinha as doideiras dele, mas ainda era uma doideira contida, assim, que ele ia lá e, opa, vamos lá, entregar isso. Porque a Konami devia falar, cara, peraí, segura aí um pouco, que não dá. Vai na calma aí, a gente tem que entregar isso. Então, ele, no Death Stranding, eu acho que ele perdeu um pouco disso, né, e aí... Não, deve ser liberado, né, faz o que você quiser, foi meio isso, sim. Chegou um pessoal, toma dinheiro aí pra fazer. Faz aí, beleza, cara. Escaneia tudo dos seus colegas e coloca dentro do jogo do jeito que você gosta, né? Mas aí acaba ficando uma história que às vezes é legal, interessante, mas não sei se é bem apresentada. Aí fica meio... porque porque depois disso, eu comecei a jogar, falei, cara, não dá. Aí eu fiz o que eu gosto de ver, roteiro e tal. E daí eu falei, deixa eu ver como é que tá o resumo geral da história. Tipo, aí acompanhei YouTube e tal, um monte de gente vendo e tal. Eu falei, puta, legal, cara, a história é bem legal, mas eu não ia ter paciência pra chegar lá. Pra chegar. Ainda terminou, então? Não. Eu devo ter jogado, nem 10%, assim, se for contar do jogo mesmo. Mas eu fiquei um bom tempo jogando e falei, cara... Você nem abriu, vai construir as estradas pra fazer... Eu comecei e falei, não, chega, cara, não. Que isso ainda é interessante, hein? Pensando em sistemas, né, de você começar a pé... é do cacete. Então, você começar a pé e começar a construir as estradas e começar a criar esses pontos de interesse, você construir eles e criar toda essa rota por eles, é muito bom, muito bom. Só que a história não pegou, assim. Eu entendo muita gente que gosta, se emociona, mas pra mim não funcionou, assim. Em comparação dos outros Metal Gear, eu acho que ele ainda era muito mais contido dentro da loucura dele. Sim. Mas aqui a loucura foi no nível que, não fica pra próxima. Tanto que quando eu não sabia, né? Eu fiquei sabendo, obviamente, depois que eu fui entrar em contato com o Kojima no PlayStation 1, Metal Gear 1. Sim, também. Tipo, joguei, explodiu minha cabeça. Falei, aí depois eu descobri que ele tinha um Metal Gear anterior. Os de MSX. De MSX e tal, que o pessoal já falava que já era revolucionário, já tinha muita coisa que tinha trazido. É que eu gosto dele, que também nessa época é o Policiernauts, né? Que é toda aquela visão nova dele, que é o que tem um apelo maior pra mim, que é a linha que eu tô seguindo mais, tanto de pesquisa quanto de produção. E daí, chegando nisso, qual que é a tua linha de pesquisa? O que você vê dentro disso, vislumbra? Aí você me fudeu. É o seguinte, eu comecei no mestrado fazendo de RPG, né? A diferença de RPG ocidental para oriental. Então eu fazia um panorama dos RPGs japoneses, Final Fantasy e tal, em contrapartida dos CRPGs, né? Baldur's Gate, todos esses RPGs que a gente tinha, fazia paralelos e as suas diferenças, né? E no doutorado eu quis mais ir para a linha das mecânicas do gameplay, né? Que legal. Aí, mas mecânicas de RPG? Então, começou com mecânicas gerais, né? Eu ia fazer um histórico de todas as mecânicas de um gênero específico. Que eu pariu. Só que eu não ia dar conta. Eu sei que doutorado é para dar conta disso, né? Não, mas não dá, cara. É muita coisa. É muita coisa. Aí eu tô fazendo um recorte mais do RPG. Aí a minha ideia, não sei se vou conseguir, né? É fazer um RPG, né? E agora a produção mesmo. Produzir mesmo. Eu vou produzir mesmo, né? E junto dele eu vou fazer um estudo, né? Das suas principais mecânicas, características e fazer propostas de como essas mecânicas podem evoluir. Né? Por enquanto está nessa linha, né? Só que é complicado, né? É muita coisa. Agora, é interessante pensar nisso daí, já até puxando para um negócio que está super atual, né? A gente sabe que já existe faz um tempo, mas está super atual em relação a coisas. As IAs não ajudam a você melhorar essas mecânicas, potencializar, ou você acha que é um problemaço? Olha, IA eu já sou muito contra, né? Já tem esse viés. E pior que recentemente tive que dar uma palestra sobre IA. E
eu meti o pau IA e minha chefe não ficou muito feliz. Mas é o que. Mas qual foi o pau que você meteu na IA? Isso eu acho legal. O que é assim? Eu não acho elas inteligentes. Isso eu sempre falo. Elas não são inteligentes, elas ainda não estão no nível que elas, né, São autônomas, né? e conseguem fazer trabalhos impecáveis, por aí vai. E assim, tem toda a questão de que elas são alimentadas. Sim. E as pessoas que alimentam ela, que pegam esses recursos, né, a origem da arte delas, a IA de arte é que eu tenho mais contato, porque eu tenho muito amigo artista, né? Sim. Elas não são remuneradas pelo fato de elas estarem alimentando essas IAs. E isso me incomoda bastante. Não, isso né? é gravíssimo. Tipo, ter amigo que não consegue pagar a conta no fim do mês por causa que não tem ilustração, sendo que um cliente está pegando para fazer IA ali já automatizado com algo que usou, que até certo nível usou a base de outros artistas que Sim. também não são remunerados proporcionalmente, sabe? Então me incomoda muito IA nesse Sim. ponto, né? Mas é uma tecnologia inevitável em certos segmentos que vai estar no nosso dia a dia, querendo ou não. Né? Sim. Não, então, é que já tá, na verdade. É que agora que começou a ficar tem mais... uma visibilidade maior. É porque virou mais popular, né? Essa que é a verdade. Porque antes estava dentro de programação de alguma coisa, os robôs de site ou de coisa já eram com IA, Já eram já tudo assim. alimentados. Só que agora eu acho que teve a possibilidade da pessoa comum, ordinária, conseguir Ter acesso a isso. ter acesso simples, isso, né? Porque o ChatGPT é simples, você pergunta, o bicho vai responder. Sim. Responde torto, mas responde ainda, né? E me incomoda muito todo o processo de alimentação de IA e o uso da IA com base na remuneração dessas pessoas que alimentaram a IA. Isso é ridículo. Mas o bom de estar acontecendo isso, eu acho que aí a gente está entrando na discussão, porque eu concordo com você mesmo. Mas o bom de estar acontecendo isso é que eu acho que agora vai ter que forçar a regulamentação. Sim. Porque quando a internet também entrou, era uma merda, porque tipo... alguém fez alguma coisa via internet e você não tinha nem Não tinha rastrear. o direito... Não, você podia até rastrear, mas de quem é a responsabilidade sobre tal ação? Hoje em dia já o direito nas redes já melhorou pra caramba, entendeu? Sim. Acho que a IA vai... a pessoa que upa o negócio, né? Que faz o upload do negócio, ou o dono do arquivo, ou por aí vai. quem espalhou, quem que é responsável por isso? Sim, eu lembro melhorou bastante. Melhorou bastante. Sim. Agora, daí isso para IA, né? Para IA. E como é uma coisa muito rápida, mesmo que a gente consiga ainda regulamentar, a gente tem que estar sempre atualizando, sempre revendo esses parâmetros, porque está cada vez mais rápida essa evolução e a gente às vezes não está acompanhando proporcionalmente, tanto de produção quanto de regulamentação. Com certeza. E é um pouco alarmista, mas eu acho que a gente tem que usar com parcimônia, rever como a gente está usando e criar-se uma ética digital melhor para isso. E como criar essa ética, cara? Recebi esses dias o e-mail da Secretaria de Estado de São Paulo para, vai ter fórum sobre IA, você não quer participar ali, né? Aí eu, tá, mas quem que vai além de mim? Porque eu só sei superficial, teria que ser pessoas que estão estudando isso, pessoas da área de inteligência artificial, da área de programação e que também tem um pezinho ali na cidadania e por aí vai, para fazer um bom olhar sobre isso na hora de regulamentar, né? Fico em dúvida, mas eu acho que pelo menos está sendo feito algo, né? Pelo menos alguém está tentando. Então, eu acho que é bom, cara, é bom. Eu acho que você devia ir, é simples, assim. Eu entendo a tua questão, mas você entende que você já começa a dar eu quero dizer o seguinte, você sabe muito mais do que muita gente, entendeu? Cara, sabe. Tem gente melhor. Tem gente melhor, mas a gente sempre olha pra cima, eu tô falando pra olhar pra baixo. Tem gente pior também, fazendo decisões importantes. E daí o medo cara, o cara não tem nem consciência de onde a IA tá, porque assim, de toda essa história da IA, tudo isso aí que você falou eu acho super relevante e me incomoda, mas o que mais me incomoda é as pessoas não entenderem que ela não está em condição de tomada de decisão. E daí a pessoa está com medo de uma besteirinha que é a tomada de decisão, quando na verdade essas coisas que são mais importantes passa. Então assim, ela toma decisão, não, ela não tomou, cara, ela está com base em coisas e essa base é o problema. Copiar o texto dos outros, copiar a arte dos outros, tá bom, quer legalizar? Tudo bem, então legaliza essa IA e joga dentro de uma rede para fazer igual eu tava falando, né? Tava pensando uma vez, outro dia, não lembro se... Não foi com você que eu tava comentando. Falei, eu tava comentando, não lembro com quem que era. Mas eu falei, podia ser um esquema tipo o que acontecia com o Image Stock, sabe?
tem um site onde a IA pode alimentar e cada vez que é usado aquilo lá é remunerado o artista. Porque é isso que acontece nas imagens. Sim, elas estão sendo construídas com base nessas outras imagens terceiras. Aí tudo bem, entendeu? E daí essa IA paga para esse sistema e esse sistema vai pagar para os coisas. Porque foi assim que começou essas histórias do Image Stock. Você vai lá, usa, tem a marca d'água, isso quando você usa para coisa, mas quando você vai usar para uma campanha, você paga aquilo lá, você vai usar para um site, você paga, tem aí plano anual, mas pelo menos o artista é remunerado. Sim, Devia ter um controle desse, né, cara? Porque, pelo menos que eu posso falar da área de jogos, né? Você já tem que ter esse controle para todo tipo de, vou usar, aqui na Unity tem um sistema pronto de jogo de primeira pessoa, mas você vai pagar, você vai ter que acreditar o cara, você vai ter que marcar tudo. Tem que fazer tudo isso dentro todo esse processo, que você tem que falar todos os recursos que você utilizou, que você pegou de terceiros, você tem que documentar de alguma forma. Vocês não estavam jogando, você já apareceu já de Speed Tree antes de começar o jogo, alguma login, então tudo isso são recursos de APIs que são anexadas ao programa principal, né? Por exemplo, está usando a Unreal, mas está usando junto um sistema de física. Perfeito. Né? Aí o sistema de física ele pede para, você vai colocar nosso login lá no começo, porque você está usando a física dentro do seu jogo, do nosso programa que está auxiliando ali a Unreal a processar a física melhor. Acho que é a mesma lógica, assim, né? Todos os elementos que te ajudam a construir aquele objeto, no caso da IA, que te ajuda a fazer aquele texto, que te ajuda a fazer aquela imagem, estarem sendo legalmente rastreados e devidamente acreditados, de alguma forma. Você entrou num negócio muito legal, cara, que daí também com você vai ser mais fácil discutir, porque você já está mais dentro desse universo. Justamente esse negócio da legalização e dos direitos e tal. Porque, por exemplo, aconteceu agora um negócio que foi bizarro, né? Que foi o negócio do FIFA, né? Sabe o FIFA Soccer? Sei. Agora não chama mais FIFA Soccer. Aí chama FC. Aí ele largou mão dos direitos. Porque os caras acho que cobraram uma bala e falaram, não, muito absurdo. Cara, mas são quase 30 anos com o FIFA, cara. Sim, aí eles não... Eu nunca tinha o FIFA 94, cara. é um nome forte. Mas... Aí eu quero te perguntar esse negócio de direitos, como é que faz a legalização de música, por exemplo, quando fazer música igual acontece que aliás foi uma crítica, por exemplo, no Trilogy, né, que o Trilogy não pegou várias músicas porque tinha que pagar direitos e tal, mas você tem no primeiro jogo. Como é que funciona isso? Porque jogo ele pode ser reeditado, relançado, como é que é? Então, aí, nossa, várias camadas aí, né? Porque assim, você tem diversos tipos de contrato que você e a pessoa que vai te fornecer a imagem, que vai te fornecer a música, vai fazer e com base nesse contrato você vai ver o quanto que você vai utilizar aquele recurso. Por exemplo, tem um colega que ele está fazendo o jogo e a publisher chegou para ele e falou, essas músicas que você pegou desses artistas estão ótimas, mas eu quero que você convença o pessoal da música a dar todos os direitos pra gente. Senão vocês não vão poder utilizar. Porque com todos os direitos com a publisher, eles podem utilizar o tempo que for. Então daquela questão de vou relançar o jogo, não tem problema, porque as músicas passaram os direitos pra gente e a gente vai continuar a utilizar. Mas passar o direito só para aquele jogo específico. Sim, aquele jogo específico. É sempre contrato de jogo a jogo, né? Jogo a jogo. E então é muito de tipos de contrato entre o estúdio ou a publisher em relação ao artista que vai estar contribuindo ali. Tá. E cada contrato vai ser uma coisa diferente, né? Tem contrato que, beleza, você lançou, no caso da música novamente, você lançou a música, você tem direito a relançar essa música no Bandcamp, no Spotify, em outros locais. Mas em relação ao nosso jogo, a gente vai ter o lucro fechado aqui, mas você pode relançar essa música e o lucro vai ser todo para você, né? Tá, o lucro dá... Então, aí como é que fica o empilhamento de pagamento de direitos? Porque, por exemplo, um GTA, a gente fala sobre jogos AAA, que são jogos que tem aí, músicas famosas, tem às vezes um escaneamento igual teve escaneamento do Ken Reeves, direito de imagem, lá. Sim. Como é que funciona essa história, tipo... Por exemplo, quanto custa um jogo? Custa, sei lá, quanto que tinha custado? Era 1 bilhão? Não chegou a 500 milhões, né? O GTA? O GTA 6, eu acho. Foi caro. É caro pra cacete, assim, foi o maior da história. Quase chegou, bateu ali os coisas. Como é que funciona esse negócio de pagamento de direito? Cada mídia que depois é vendida repassa. Então. Porque é meio aquela história assim, por exemplo, a gente fala de produto, né? Quando um aluno... Vou te dar um exemplo dentro do meu universo, aí eu acho que vai entender melhor a minha pergunta. Sim. Agora ela pergunta, quanto custa para fazer um produto? Fala, a crítica do carregador do iPhone, que no meu ponto de vista eles estão certos, não tem que colocar o carregador mesmo. Por quê?
Por quê? Porque economiza mais espaço, transporte, economia circular, e o carregador todo mundo tem. É o meu ponto de vista. Tudo bem, ok. Entendeu? Não, eu sei que é... Justo. Né? Não tô falando que você tem que concordar comigo. Não, é o meu... eu não concordo, mas você me deu... O meu ponto de vista é isso daí, ponto de vista, né? de boa. Que é assim, a gente tá falando sobre economia circular, tá falando sobre transportar isso de um lugar para outro, quanto de embalagem gasta menos, quanto... Todo esse impacto, e usando o raciocínio do tipo, todo mundo tem esse carregador em casa, tá ligado? Então, realmente... Faz sentido. Diminui, tá? Beleza? Eu tô falando sobre uma logística. Que eu tô numa pegada, até para me justificar, eu tô numa pegada que eu acho que não é só, hoje em dia eu não tô falando mais só a empresa responsável pelos produtos e serviços que ela faz, mas quem tá consumindo é responsável também por isso. Certo. A partir do momento que a gente vira consumidor, que é produtor e consumidor de bens e serviços. Então, tipo, se eu consumo, eu tenho que ter consciência do que eu tô consumindo, tá? Aí eu não tô falando que eu justifico preços abusivos do Mac, não acho aí que... Já outra história. E que a Apple viaja na maionese. Viaja. Ponto. Assim, eu critico pra cacete. Eu acho que eles estão indo pro buraco, no meu ponto de vista. Acho que eles perderam a mão. Né? O que eles eram inovadores, agora eles estão ficando meio antigos, as outras já passaram e eles não estão se renovando. Experiência, eu tô achando isso. Bom, mas, em suma, voltando, né? Eu ia falar disso daí, mas vou falar do negócio menos polêmico. Tá? Os direitos que você ia falar no caso de produto. Isso, no caso de produto um iPhone 4, ele custava $14. Certo. O produto pronto. Esse era da China, $14, o iPhone. Ele era vendido na época $800, $700, certo? Dentro desse valor, é o que eu explico para os alunos ou para produto, dentro desse valor tá todo o desenvolvimento do produto, que o produto não demora um mês para ser desenvolvido, às vezes são 2, 3, 4 anos para se desenvolver um produto. Tem o pagamento dos softwares, tem o pagamento de um monte de coisa, e eu acho que também deve ter pagamento de algumas licenças, por exemplo, quando tem fonte que não é proprietária que o cara está colocando dentro, Como é que funciona essa ação para jogo? Quanto vai para a empresa AAA, quanto ele tem que pagar de direito, como é que funciona mais ou menos? Não precisa falar em números, mas existe essa escala, depois que eu pego os direitos das músicas lá, eu tenho que, toda vez que vende uma mídia, eu pago retorno para pro artista. Quer ver? Um exemplo mais, acho que mais fácil até de entender, são o que fizeram muito sucesso, o Rock Band ou o Guitar Hero, que, eles eram basicamente, o gráfico era uma bosta. Mas eles viviam os DLCs com as músicas, né? E essas, toda vez que vende uma mídia, repassa para o artista. Isso. E por isso que a gente tem casos, por exemplo, Final Fantasy, o 8, que ele é relançado, só que sem uma música. Isso. É isso. Eles sempre têm que pagar o artista ou a detentora dos direitos daquela música, e não necessariamente o artista, né, para todo relançamento em plataforma nova. Porque normalmente os contratos são feitos pelas plataformas que eles estão saindo no momento. Tá bom. Né? E o que acontece? Mas então não é por mídia? Não. Isso, inclusive, é a polêmica atual que a Unity quer fazer, que é a Unity, aquela engine que ajuda a produzir jogos. Não sei se você acompanhou o problema que aconteceu com ela. Não. Tá. A última coisa que eu acompanhei foi a aquisição da Blizzard lá, que todo aquele rolo que finalmente saiu. Não, mas vamos lá. Para a parte de produção, a Unity tem um problema que ela queria fazer um novo regime de contrato, porque a pessoa, o desenvolvedor, ia pagar para cada pessoa que instalasse o programa. Instalasse o jogo. E eles iam pegar uma parte da grana. E isso... Oi, Nicolas, tudo bem? Quer botar a carinha aqui pra falar? Ele tá gravando. O que foi o rolê da Unity? Eles pegaram e... Você pode fazer igual o claquete, entendeu? Já tá com a claquete que ele vai fazer. Eu tenho que fazer piada, não tem jeito. O que eles fizeram? Agora, a partir desse momento, quem tiver a Unity Pro vai ter que, cada download, instalação do seu jogo, vocês vão pagar um pouquinho pra gente. Só que, para jogos grandes, para o Genshin Impact, que é um jogo gigantesco. Né? Jogos AAA a gente tá falando. Para jogos grandes AAA. Jogos grandes, eles vão pegar uma puta grana, né? Só que parte de quem usa a Unity são os desenvolvedores pequenos, estudantes, né? Eles também, e caso o jogo deles chegasse nessa faixa de preço, eles iam ter que começar a pagar e não ia ser financeiramente viável, levando a um backlash gigantesco, né? E que recentemente chegou na saída do CEO da Unity.
né? O cara teve que pra fora. Porque a ideia foi dele, tipo... Foi também dos acionistas da equipe, né? né? Mas alguém tinha que pagar o pato, normal. Né? E foi o Richello, que foi o CEO da Unity. Ele que teve a genial ideia antes, quando ele trabalhava na EA, de pagar por bala atirada em jogo. Que graças a Deus não foi pra frente essa ideia. Como é que cara? O CS, cada bala ferrou. Sim, ele tinha essa ideia nos jogos de tiro da EA de você pagar por nossa, a EA exagera, velho. Mano, os loot box. Mano, eles tomaram processo atrás de processo, né? Sim. Mas resumindo... É sério isso? É sério. E ela já tem uma má fama. Ele chegou no nível, assim, que o Suda 51, que é um produtor de jogos, ele se deu tão mal com o Richello, que no último jogo da franquia No More Heroes, ele colocou o Richello de chefe final. Ele queria bater no Richello, assim, você é um desgraçado, você vai ser meu arqui-inimigo tanto na vida real quanto no jogo, assim, né? E... Fazer igual aquele cara do Doom, como é que é o nome dele? Que era o chefe final mesmo. Qual? Não lembro. Como é que é o nome dele? Ai, caramba. É, um dos caras que criaram o Doom lá, o doidão, aquele doidão, esqueci o nome dele. Ai. Que no final das contas, o boss final mesmo era ele. Caramba. Você entrava, não, esqueci o nome dele agora. Não vou lembrar. Mas, e isso, meu... Foi uma grande comoção, todo esse pessoal da cena independente começou a migrar, né? Pessoas utilizando Unreal, Godot, que são outras engines, começaram a demandar. Puta, meu, que tiro no pé, velho. Foi um tiro no pé, assim, grande, assim. Muita gente ainda tá com muito receio de voltar, porque eles, depois, acho que 2 semanas depois desse pronunciamento, né? Eles voltaram atrás. Não vai ter mais isso. E eles só permaneceram só para valores muito altos, né? Uhum. E mesmo esse pessoal muito alto, meu, eles não querem dar uma grana. Não. Né? Eles falaram que parte desse dinheiro ia ser terceirizado pela plataforma que tivesse com o jogo lá dentro. Então, por exemplo, o Game Pass da Xbox. Tá. Parte desse dinheiro a própria Microsoft ia ter que subsidiar. Quando, por exemplo, o jogo de Game Pass, como que é o controle de um jogo instalado no Game Pass? Como vai fazer cada instalação de jogo de Game Pass? Perfeito. Aí começou a gerar problemas não só para os desenvolvedores pequenos, mas também para o pessoal grande. E aí que caiu a casa do Richello nesse processo, né? De, vamos voltar atrás, eu vou demitir o CEO. Isso faz pouco tempo? Faz um tempo já. Não, faz 2 semanas no máximo. Porra, depois de toda aquela merda que deu com os loot box, cara. Sim, ainda o pessoal, né, ainda quer dinheiro e tá arrumando alternativas. A gente tá num momento da indústria que, assim, tá saindo jogos muito legais, mas em contrapartida o mercado, assim, a indústria tá muito difícil, tá tendo muita demissão, então eles estão buscando alternativas. Então, porque agora tá começando a ter uma baixa, né, de pagamento, os caras estão pagando mal agora, né, tá começando a pagar muito mal, porque o mercado tá ficando saturado. Teve muitas compras de empresa, que inclusive já teve agora, né. Uhum. Só que em algumas empresas que fizeram compras anteriores não estão conseguindo manter as suas estruturas e estão fazendo demissões em massa para justificar essa compra, enquanto ainda não tem lucros esperados por causa da compra. Tá um pouco complicado nesse ponto, né? E essa ação da Unity só foi uma das principais, né, que a gente teve esse ano, de ações que não ajudaram o desenvolvedor médio, que não ajudaram pessoas que querem uma certa estabilidade na empresa e não conseguem, mostrando assim que por mais que a gente tenha um ano muito bom de jogos, na parte da produção tá muito tenso, tá muito complicado. Cara, você tá falando então que cada vez mais vai dificultar, inclusive pro aquele produtor independente, pro indie? Pro indie, se continuar nessa levada, sim, né? Porque assim, o mercado deu uma puta aquecida quando o indie... Porque teve uma coisa, aí o mercado deu uma puta crescida com o indie, né? A gente tem aquele Meat Boy, tem uns que Stella, tem uns que vieram muito legais. Foi aquele brilho no olhar que veio junto com aquele filme Indie Game The Movie, né? Que ele mostra um cenário X que, se é verdade, até a página 2, assim. Depois você vê que é muito mais complexo. Tá. Desenvolvedor independente é 1 em 1 milhão que vai ter um acerto tão grande como aqueles caras. Sim.
Não, Que nem a gente fala, a própria Microsoft, a própria Apple foi um milhão, porque tinha um monte de gente ali que também quebrou, fazer a mesma coisa e quebrou. E a lógica do indie, por mais que sejam grupos pequenos desenvolvedores, é a mesma em relação à entrada no mercado e ter um grande retorno financeiro. Sim. Não é todo mundo que vai se dar bem e não é... Tem gente que vai copiar o jogo de fulano e vai se dar muito mal, tem gente que vai copiar e vai estourar. E todo mundo vai achar que ele que criou, quando na verdade era outro desenvolvedor menor, que na maioria dos casos que inventou aquela mecânica ou aquele sistema, né? Então é muito complicado. E essa onda indie que a gente teve, ela estava indo bem, né? Só que ela não se sustenta ela não se sustentou, principalmente nos últimos anos, né? Com a vinda do Game Pass, que assim, ajudou alguns desenvolvedores a ter uma renda base, né? Eu tenho colegas que colocaram jogos no Game Pass, receberam uma boa grana, assim, tipo... A gente tinha feito um jogo, a gente não sabia se ia ter segurança para lançar o segundo, veio a Microsoft com o Game Pass e conseguiu dar uma boa grana para ele logo só por... Porque o Game Pass, na hora que seu jogo tá ali dentro, você recebe uma quantia. Sim, ele te dá uma quantia logo de cara. O Game Pass, na Epic Games, né? Então o cara do Days Gone foi um cuzão. Por quê? Né? Por quê? Eu não vi essa história. Sabe o Days Gone? Sabe o Days Gone? Sei. Que era um jogo que foi lançado pela Sony. Uhum. E daí não fez sucesso quando lançou, mas aí quando entrou na PSN e deram de graça, o pessoal baixou, inclusive o Fundos que baixou. Cara, achei fantástico. E daí começou a ter um hype de novo, estourou e falou, quando é que você vai lançar o 2? Ele veio. Foi bem nesse nível, assim. Vocês vão se fuder, problema de vocês. O jogo tá de graça, você quer um outro? Então eu devia ter comprado quando tinha. Na época, né? Tipo, foi meio escroto, então. Então, mas ele deve ter recebido, porra. Assim, e é estranho porque, assim, é que ele já um Days Gone, imagino que seja jogo já AAA, né? Ele é um jogo AAA. Mas assim... jogos eles têm eles ficam fazendo assim, meio que, tipo, por exemplo, eu lancei. Tem aquele site, eu acho que você conhece, aquele Game Shorts. Sim. Sensacional aquilo lá. Muito bom. E eles têm um pico de vendas altas, vai ter uma queda, mas é batata. Toda vez que o jogo entra em promoção, ele vai ter um pico grande novamente, muita gente vai conhecer. Tem o caso clássico do Pixel Junk Eden, que eles lançaram, foi um fracasso, só que quando teve uma promoção dele a $1, ele vendeu mais do que na época que ele saiu, né? E eles tiveram um faturamento maior do que na época que ele estava preço cheio. Normal, tá. Né? Então, é normal isso. E essa oscilação, a Microsoft só pegou e anexou o Game Pass ali dentro, entendeu? Beleza, agora seu jogo vai ter uma nova sobrevida dentro do nosso sistema de assinatura, né? E ali a gente vai te pagar uma grana fechada, se for vantajoso, a gente paga novamente para manter mais tempo, né? Que aconteceu com alguns, né? E é batata, alguns jogos que entram lá, se tem DLC, o DLC vai vender, né? As pessoas vão atrás do jogo. Isso. E uma parcela, né? Eu não lembro qual é a porcentagem exata, mas depois que o jogo sai do Game Pass, uma parcela ainda vai comprar o jogo novamente, né? Isso. Foi o que aconteceu comigo. O Days Gone eu peguei e tal, aí quando passou do coisa, eu falei, cara, eu vou comprar. Aí comprei a mídia física. Falei, eu gostei tanto que eu falei, eu vou comprar a mídia física, isso aqui que eu achei legal. Sim, e é muito interessante isso. A gente ainda não sabe a longo prazo se o modelo do Game Pass é sustentável, né? Então, isso que eu fiquei na dúvida, porque é só ver o que está acontecendo nos movimentos, porque o Game Pass ele é muito parecido com o que acontece com uma Netflix da vida, umas coisas assim da vida. Você vê que esses serviços de streaming, eles estão ali. E eles já estão se remodelando de certa forma. Porque vai colocar propaganda agora na Netflix e por aí vai, né? Então, não vejo muito problema. Eu acho mais problema quando começa a cobrar muito, quando começa aumentar a assinatura é foda. Ou fazer, assinatura que, tipo, tá usando 2 aparelhos, vai pagar por 2. Sim, isso aí agora, não lembro se eles estavam voltando atrás. Não, foi uma sugestão. Falou, bota tudo na mesma rede, mas não no mesmo, na mesma casa. Tá na mesma rede? Beleza, usa aí quantos quiser, mas... Tipo, diferente aí já começa a complicar. Mas no geral, a gente ainda não sabe se esse modelo se mantém. Se, por exemplo, a Epic, que teve uma grande demissão agora também, né? É verdade. Né? Pô, a Epic, ela gasta uma puta grana pra manter os jogos de graça, que a cada 2 semanas, uma semana, ela dá um jogo de graça na plataforma dela, né? E ela também saiu a lista de quanto ela paga pros desenvolvedores, é muita grana. Quando eles colocaram o GTA,
foi em casa de milhões, assim, né? De quanto, ó, vai dar GTA de graça. É um jogo que todo mundo baixou, mas mesmo assim teve o pico de acesso ao site da Epic no dia que eles deram GTA de graça. E, tipo, já chega meses depois, vão ter que demitir uma galera, sabe? Então, quanto que é viável esse sistema de assinaturas ou dar jogos de graça em relação a longo prazo, assim? Né? Eu sempre fico me questionando, e pelo que eu vejo de colegas desenvolvedores, eu vejo assim, em alguns momentos é válido, mas em outros talvez é melhor lançar um independente, de forma paralela. Então, porque eu fico vendo, por exemplo, no próprio PSN, a PSN paga, sei lá, o valor mais caro hoje é 400 pau. Caralho. Tá? Se você pegar o Gold, o básico acho que é 200 e pouco. Uhum. E daí, todo mês você tem um jogo ali, se for somar só os jogos do mês, já bateu isso daí. Né? Como é que os caras pagam isso, bancam essa estrutura? Então, porque o da Microsoft parece que a conta não fecha do Game Pass. Porque pra mim, onde é a merda? A merda não é nem baixar o jogo, mas a maioria desses jogos eles são jogados em rede. Né? E quando você está falando de rede, você está falando de Big Data que precisa ser potente para segurar. Quando você dá de graça, você dá um buffer gigantesco no Big Data dele, você tem que contratar um segundo Big Data, fazer, né? Que senão vai cair toda a coisa. Como bancar toda essa estrutura, cara? Eu consigo ver de empresas como tipo a Riot, que já criou uma mega estrutura de ter vários servidores no mundo inteiro por causa do LoL, e que eles estão usando a mesma estrutura agora pro jogo de luta deles. Mas também é 1 em 1 milhão, porra. Então, né? Agora, o Microsoft também consigo ver isso, porque eles também já têm uma outra estrutura, além da estrutura de jogos dele, né? Agora a Sony, esse outro pessoal aí, não sei. Mas eu acho que a Sony ainda também deve ter uma estrutura bem grande, né? Pra manter todo esse pessoal em pé. Mas acho que para jogos free to play eu ainda acho meio... faz sentido, por causa que são jogos que tem uma baleia, tem aquele pessoal que vai injetar uma grana muito forte lá dentro e tal. Agora, para pessoas, desenvolvedores AA, o pessoal indie, eu já fico meio... Como que você se porque daí você não está incentivando esse mercado, porque daí você só deixa peixe grande ficar no mercado, né? Eu queria ver muito a questão do pessoal do Among Us, que estourou durante a pandemia, né? Porque eles são independentes, pessoal pequeno, e precisam de servidores, né? Eu queria ver como que eles fizeram isso atualmente, como eles manteram essa estrutura, né? Em paralelo, pessoas como o pessoal do Fall Guys, eles foram comprados pela Epic e ali eu acho que ajudou a manter toda a estrutura de servidor deles e ajudou a justificar ali a questão de ser de graça e você pagar por season, né? Então, acho que tem algumas alternativas, mas ainda ficou muito em dúvida o pessoal pequeno, indie, que faz jogo multiplayer, como que ele se mantém, assim. Nossa, bizarro mesmo. Porque é uma estrutura grande e é uma grana que morre aí em servidor, né? Acho que... Cara, servidor é bizarro, porque o custo disso daí é bizarro. É grande, assim, né? E fazer coisas que é peer-to-peer, que é um jogador que vai fazer uma sala para o outro, né? Às vezes não é muito viável para jogos que você tem uma gama massiva de outros jogadores que vão estar ali interagindo, né? E eu fico muito na dúvida se eles são realmente viáveis, né? E se realmente vale a pena. Parece que depois de um certo valor começa a não ser saudável, cara. Sim. Acho que índio, quando você tá com menor quantidade de pessoas, mais controlado, parece que tá tudo bem, mas depois começa a ter um nível ali que não parece ser saudável. Sim, mas... Tipo, vendo por empresas gigantescas, como a própria EA, como a própria, sabe, quando você começa a subir os desenvolvedores e os caras, eles lançam jogos, sei lá. Esse negócio do loot box foi foda, cara. Esse negócio foi agora pagar por bala foi genial, cara. Essa é uma coisa antiga, mas que voltou à tona agora por causa da polêmica da Unity, né? Aí o pessoal relembrou essa notícia. Bem ridícula do Richello aqui. É triste. Mas, cara, licenciamento de coisa no geral é muito difícil. Que nem eu falei, tem contratos específicos que as pessoas vão tentar ficar com a maior parte dos direitos das músicas, das imagens, para que tenha esse relançamento mais suave, mas que pode cair em detrimento da pessoa que fez o original e não pode relançar de outra plataforma. Então, vai muito de jogo para jogo, de publisher para publisher, né? Então, tá vendo ao tempo. Beleza. Mas eu acho assim, é uma coisa que eu tenho que me preocupar em breve, mas nos projetos pequenos que eu fiz até agora, né, eram coisas que, beleza, só pago pelo direito, boto o logo da pessoa lá junto, né, e já consigo dar um retorno e já consigo lançar legalmente online para todo mundo baixar, né.
Mas quando você vai fazer produções um pouquinho mais complexas, um pouquinho mais ambiciosas, você já começa a ter uma dor de cabeça. Uma pergunta, obviamente, polêmica. Tá caro ou não o jogo? Tá pra caralho. Tá muito. Tá mesmo? Mas assim, já era pro... tem um pessoal que fala que já era para o jogo estar a $70 há mais tempo. Porque eles seguraram ainda por muito tempo o valor de $60, né? É $70. Mas aí você pensa que boa parte dos jogos hoje já vem com pacotinho, ó, já vai ter DLC. Você já vai ter que gastar uma grana a mais, porque a história não acabou aqui, vai ter side quest, vai ter arma extra, vai ter um novo modo. Então, outra coisa também, o servidor tem que ser bancado dessa droga. Sim. Então, a indústria, por mais que ela, né, está nesse caminho, já está praticamente de todos os jogos já forem custar 70, né? O jogo de Switch está custando 70, né? Que é uma plataforma, né? O Switch eu acho mais absurdo, mas aí eu acho que tem toda a questão da Nintendo ser a Nintendo. Que eu amo a Nintendo, mas a Nintendo é a Nintendo. Ela faz mais Nintendice. Faz bastante. É difícil de justificar. É difícil, a Nintendo é difícil. Dificílimo, mas... Difícil. Eu acho que assim, é válido, mas o escopo do jogo tem que estar proporcional a esse valor. Eu acho que, por exemplo, se o jogo vai custar $70, ele vai ter uma vida longa que justifique esses $70. Isso faz todo sentido. Né? Esse jogo, porque nem saiu agora o Assassin's Creed Mirage, que é ele é um jogo de $40, pelo que eu vi, ele custa menos e ele é menor. Ele era para ser um DLC do Valhalla, eu acho, né? Só que se transformar no standalone, se transformar num jogo fixo, fechado. Ele é um jogo que é mais curto e que lançaram um preço ok, né? Então, eu acho essas alternativas interessantes. Que nem quando eles lançaram o Spider-Man, depois lançaram o Miles Morales. Que a grande crítica... era menor. Não, ele usava toda a base do coisa. E aí eu vou ser um pouquinho do contra, assim. Eu fico muito puto com o jogador que reclama que reutiliza coisas. Jogo é reutilizar a todo momento, todos os recursos. Você nunca vai ter uma coisa criada do zero só pra usar uma vez. Concordo, tá? A gente teve toda uma era de jogos de PlayStation. Não, PlayStation antes não. Super Nintendo. Lembra? Você jogava Street Fighter? Sim. Street Fighter 2 Turbo. Super Street Fighter 2. Super Street Fighter 2 Turbo. Porque o jogo precisava de atualizações, o jogo precisava de novos revisar alguns golpes para tirar golpes, sequências infinitas, colocar mais recursos. Isso. E naquela época não tinha DLC. Não tinha DLC. Então ele tinha que relançar o jogo tudo do zero. Exatamente. Né? E se você não reutiliza as coisas, fazer do zero vai demorar mais ainda. E a produção de jogos está cada vez mais demorada. O GTA, a gente falou agora há pouco, né? GTA tá levando quantos anos para sair o próximo? Puta, cara, quase 10, mano. Então... o 5 foi lançado quando, cara? 2000 e... Foi no final da era do PlayStation 3, começo da era do 4. Na PlayStation 3, Tanto que eu tinha do PlayStation 3, quando eu peguei o 4, eu comprei pro 4, comprei agora pro 5, depois eu comprei o 5. E tipo assim, eu tenho certeza, você vai abrir o próximo GTA, vai ter coisa do GTA anterior lá dentro. Com certeza. Não tem como criar do zero tudo. Com certeza. Eu acho ridículo o jogador que... Não, inclusive eles estão, acho que, mesclando cidades agora. Eu vi outro dia o mapa, eles estão querendo mesclar cidades, né? Reutilizar algumas coisas. Vou falar, vai ter Vice City e vai ter, acho que, Liberty City, no mesmo mapa. Então, um mapa gigantesco. Mas, tipo, talvez justifique o preço que eles vão cobrar, né? Mas não tem como não reutilizar coisas, não tem como fazer tudo do zero, sempre vai ter coisa. E daí, então, eu tô perguntando isso justamente, o que você acha que a linha limite entre você determinar é uma reutilização ou realmente eu tenho que pagar menos por algo? Esse algo que você está falando sobre gameplay mesmo, né? Sobre jogabilidade. Porque, por exemplo, os VR, você tá jogando VR? Eu só quando vou no grupo de pesquisa, né? Tá. Porque eu tô com óculos VR, tá? Os jogos de VR estão mais baratos. Sim. Entendeu? Mas eles são experiências curtas, né? São experiências curtas. Tipo, eu tenho a do Star Wars que eu adoro, que é... Experiência curta, até porque eu acho que existe tanto o processamento em 3D de tudo, é isso que eu fico pensando, que tipo, a experiência de 2 horas, entendeu? Você tem alguém, você rejoga e tal, mas, não passa disso. Tipo... Não, mas mesmo o No Man's Sky. No Man's Sky eu paguei o preço maior, tá certo? Foi 60 quando ele saiu, não foi? Não, eu paguei o preço cheio. Eu lembro que eu reclamava bastante do preço cheio dele na época e não tinha tanto conteúdo, né? Não, mas foi agora que eu comprei o No Man's Sky, com lotado. Com preço cheio? Acho que foi preço cheio.
Ou tava em promoção. Foi agora, que eu comprei porque tinha no VR2, eu falei, puta, vou comprar. Legal. Né? E aí provavelmente você deve ter pagado um preço na média ali. Cara, acho que eu paguei uns 200 pau, tava 190. Não paguei caro, não. Mas ele tem um modo sem ser o VR também, né? Tem. Ah, por isso. É que nem o Gran Turismo. O Gran Turismo você paga cheio, mas ele tem um modo VR e um modo sem ser VR. Entendi. O Village também. Também tem Na modo verdade, VR. eles aplicam o modo VR, mas ele é sem. O Resident né? 4 eu comprei agora, ele também. Tem uma atualização de graça pra VR, assim. Tem? Do Resident 4. O 4? O 4 eu acho que o Village também. O Village tem, o Village eu tenho. tem, né? O Village eu tenho. Então, mas o 4 também vai ser o mesmo rolê. Sério? Opa, então eu vou dar uma olhada, que eu tô gostando. Eles acabaram de lançar o DLC com mais história, né? Só com os jogos com a Ada, né? Mas o VR, eles falaram que ia ser de graça, a atualização VR. A atualização de VR geralmente é de graça. Do Gran Turismo foi de graça. Então, é difícil dosar até quando reutilizar coisas. Não, isso eu não vejo problema, mas eu não entendi a sua lógica. Porque é foda, você sempre vai Só que daí reutilizar. também não pode ter aquela sacanagem do tipo Souls, o Dark, não é Dark Souls, O Demon Souls. os Souls da vida, tá ligado? Que, tipo, você pode jogar 200 horas. O cara fala, então eu posso te cobrar R$1.000 pra essa porra, você joga 200 horas. Então, é difícil cair nisso. O que o pessoal faz é nos DLCs, né? Aqui, um caso famoso é o The Sims, que se você soma todos os DLCs do The Sims, vai dar mais de R$8.000. O Flight Simulator era assim Ele também. também tem um monte de DLC? Ele tinha um monte de mapa, né? Quando você ia puxando os mapas, cada mapa você pagava a parte. Aí é foda. Aí o pessoal cobra. Então, é o que a gente falou antes, né? Por não ter aumentado $60 há muito tempo atrás, eles compensaram isso tacando DLC dentro dos jogos, entendeu? E como qualquer mídia, assim, tem um lado propício, beleza, o jogo ele precisa de uma expansão, a gente vai gastar um tempo, então justifica criar esse DLC pago. Perfeito. E tem outras pessoas que vão ser cara de pau, que nem a Capcom fez na época, não. Aqui tá o jogo com todos os personagens dentro, mas estão todos bloqueados, você vai ter que pagar pra desbloquear. Isso né? o Street Fighter V que eu tinha, que tava assim, falei, mano, que sacanagem, cara. Ou 5 ou 6, agora não lembro. O que ficou famoso foi o Street vs Tekken, que eles fizeram isso. Também. Street Fighter vs Tekken, eles já estavam os personagens lá, né? E você já tinha acesso a eles se você hackeasse, e eles queriam que você pagasse a parte. Isso. Né? Então, tem sacanagens e tem coisas que são válidas nessa hora de mas aí da tem um pouco de cobrança. sacanagem, mas é um pouco... Quando eu vejo isso, eu entendo isso, você fica... Mas tem um pouco também daquilo lá, tem todos os personagens. Entendeu? Tipo, Só tô te dando docinho, meu querido, tá ligado? Tipo, aí fica fazendo esse carro aqui você pode comprar por tanto, mas se você quiser um banquinho de couro, também tem, tá? sim, Não sei. sim. O que eu acho foda, que era a discussão das LUT, tá? É assim, você pagar por melhoria, então quanto mais você pagar, você melhorar. Essa discussão, entendeu? Eu não sei que lado que eu tô. Eu não tô do lado de você ficar inchando e falando, você recebe um jogo de graça que não tem porcaria nenhuma e tal. E você tem que ficar pagando mas pra complementar. aquela história tipo, o cara... lembrei qual jogo que foi. Que foi um que deu uma puta polêmica. Da EA, que era o Battlefront 2. Battlefront 2. Teve um começo que pra você dar update no seu personagem, você comprava loot box... Pra dar update? Pra dar update no personagem. Caralho. Entendeu? Então assim... Pra evoluir pra evoluir. Pra ganhar mais recursos. Pra você conseguir evoluir. Mais forte e tal. Se não você demora, mas você tinha como fazer isso. Você pagava. Tanto que os caras foram atrás, deram um cambal, esse aí eu tenho, né? E agora... Eles mudaram o sistema? Agora é só cosmético. Tá. Agora não tem mais como update, só cosmético. E é interessante que, assim, loot box já é uma versão piorada, eu acho, da estrutura de DLC, assim, eu acho. Pra minha cabeça, loot box Caralho, é uma coisa à dia. parte, assim, em relação a, a gente vai te dar um negócio, você vai pagar, você não sabe o que você vai receber, mas você vai receber algo. Você não recebeu o que você quis? Dá mais dinheiro pra gente. Isso. E tanto que eu acho que tem alguns Que é meio roleta russa, né? Isso, eu acho que tem alguns países que já estão com ações para cortar, né, para deixar a Inglaterra pegou pesado, a Inglaterra falou, cara, chega. Você tem que mostrar exatamente as porcentagens de chance que as pessoas têm de ganhar aquilo, e se vocês não seguirem isso, vocês vão ser multados. Então, já teve ações para evitar isso, né, para deixar um pouco mais limpo, mais
claro, entre aspas, né, os processos de ganho dentro das loot boxes. Pra não virar jogo, né? Jogo de azar. Sim, que é todo o problema que a gente tem hoje de esse jogo, por ter esse recurso, no caso, loot box, ele é apropriado para um menor de idade? Né? Às vezes não, porque às vezes a pessoa, por ser menor, ela vai olhar aquilo e vai gastar compulsivamente até tirar aquilo que ela quer, levando a um gasto inesperado, né? Então, essa legalização eu acho ótima, assim, mas não sei se resolve, de certa forma, o problema em geral de DLC, de quão proporcional é o conteúdo que eu tenho por o conteúdo que eu tenho que pagar à parte. Acho que são coisas mais complexas que só a legalização ali não vai resolver, não. Acho que tem que ir mais além. Cara, a gente acabou indo por esse caminho, porque foi super interessante, mas você está falando sobre o seu campo de pesquisa. Nossa, vamos voltar. Não, relaxa, é que eu acho que foi levando nesse ponto, e daí eu queria entender um pouco, tão aprofundado quanto a gente está discutindo agora, o teu campo de pesquisa. Então, eu gosto de game design. Eu sempre gostei mais de narrativa em paralelo a design, né? E no doutorado, no mestrado eu fiz mais voltado para o campo de estrutura narrativa. Tá. Né? Então, como é narrativa, as estruturas narrativas de jogos de RPG em relação a RPGs japoneses, RPGs ocidentais, como eles trabalham os personagens, eventos, né? Quando eu fui agora para o doutorado, eu ainda vou voltar nisso, mas focando mais nas regras que estão associadas a esses eventos narrativos. Tá bom. Entendeu? Tá. Então, se os eventos que o personagem vão fazer com base nas regras, com base nas ações que eles fazem dentro do jogo, como que eles são proporcionais, né? Que é uma regra, um debate que a gente tem muito na área de pesquisa de game studies, né, que é narratologia versus ludologia, né. Narratologia é o pessoal que só se importa que jogo é história, e o ludologia é o pessoal que, não, o jogo é regra, o jogo é mecânica. Perfeito. Né? E fica sempre esse conflito. Alguns pesquisadores vão falar que esse conflito já acabou. Cara, eu fiquei pensando, você deve pirar então no Mass Effect. É muito bom, eu usava muito. Eu usava muito. Hoje que um influencia diretamente a narrativa dos efeitos, sim, que até o 3 cagaram lá. O 3 é ruim. O 2 é ainda o melhor de todos. Assim, o 2 é bom. Eu joguei o 2, o 3. Sim, mas... Depois que eu soube do final, eu falei, não, quero. Juro pra você, foi bem assim. E, assim, eu usava bastante Mass Effect de exemplo no começo. Hoje, assim, não é que é desuso, ele ainda é um exemplo muito bom, mas a gente tem coisas melhores em exemplos narrativos, e eu... Particularmente, eu acho que os indies estão fazendo coisas narrativas muito mais ricas do que jogos AAA, né? Mas isso é uma coisa minha, né? Eu sei que muita gente não concorda, né? Tipo, eu pego birra do pessoal que fala, não, porque Last of Us tem a melhor história de jogos da vida. Não, história normal. É uma história envolvente, é legal. Eu adoro o Last of Us. Mas assim, quando você pensa no lado seco de narratologia, ludologia, em relação a quais ações do jogador está impactando aquela história. Nunca falar, que legal. Tipo assim, no final, assim, ainda é uma narrativa muito linear e o jogador não interferiu tanto ali, né? Não interferiu nada, zero. Então, e aí... Não, Last of Us eu adoro, eu acho um puta negócio que eu me envolvi, ele é super envolvente, mas é meio uma coisa que eu fico pensando o seguinte, como é que é o nome? Ai, caramba, pô, eu amo Biohazard, Resident Evil. Resident Evil. Cara, jogar o jogo Resident Evil, porra, do caralho. O 2 é minha paixão, que foi o primeiro. São o remake, filmes o 4, puta, do cacete. Aí fala, vamos fazer um filme. Cara, não tem enredo. Tem zero de enredo. Ele já é baseado, a estrutura de história, ele já é baseado no filme B. Então quando você ou no máximo do Romero lá, isso, cara. Aí quando você espera um filme daquilo, você espera um filme B também. Não, mas tipo, o pessoal... É porque eu acho que tem, aí é isso que eu queria discutir. Por exemplo, The Last of Us é minha paixão. Uhum. Eu amei jogar foi legal porque... É que eu demorei muito pra jogar o The Last of Us. Em 2013, quando ele lançou, eu falei, não vou jogar essa porra. Porque eu já tava jogando passado. Eu tava decepcionado com o Resident Evil, que veio o 4, que ok, aí o 5 começou a ladeira abaixo. Sobre quem tava jogando lá, eu joguei no 1, porque era o Warhorse Survival. Beleza, né? Sim. Beleza, tal. Aí depois ele virou mais ação, já joguei, mas não pegou. Aí, como tinha muito jogo de zumbi, quando lançou, eu falei, não vou jogar outro jogo de zumbi, porque era meio assim que vinha. Que o Last of Us era a mesma linha. Aí lançou o 2, eu falei, cara, deixa eu comprar um e jogar. Então eu joguei o 1 e logo em sequência eu joguei o 2. Eu comprei os dois, joguei o 1 e joguei o 2. Ixi, você foi na leva. Sacou?
E pra mim, assim, eu falei, caralho, que história. Foi o que me pegou no que eu lembro que teve 3 jogos que estouraram na minha cabeça. O Sonic, quando eu vi a primeira vez, porque eu só tinha Atari, de repente eu vou na casa de um coleguinha, o cara tinha o Genesis, que o pai tinha trazido dos Estados Unidos, com o Sonic. Eu fiz assim, ó. Caramba. Porra, né? Aí depois eu fui ter o meu Top Gear, Top Gear não, Top Game, né? Que era o clone, né? Do Nintendo. E o Solid, o Metal Gear Solid 1, que a história era muito foda, tá ligado? Quando você começa a conectar. E o The Last of Us. Foram assim, eu vi, só que eu joguei isso, eu joguei o 1, porra, falei, caralho, que, assim, que audácia, sabe? De tipo, não ficar tudo feliz e ter essa discussão. A mesma coisa os dois. Mas é exatamente isso, você não muda porra nenhuma na história, você não tem nenhuma ação. Porque assim, quando eu faço essa crítica, eu não faço a crítica em relação ao roteiro, começo, meio e fim. É mais a agência do jogador em relação àquele roteiro. Não muda porra nenhuma, não tem nada. Que é isso que minha crítica tá mais associada, sabe? Que eu acho que tem os jogos, principalmente na parte indie, eu acho que fazem bem melhor, né? Eu acho que fazem coisas que vão ter um impacto maior, que o jogador vai ter um peso maior na hora de fazer as escolhas dele ali, né? Tem um... Você acha que aqueles, por exemplo, o Assassino do Origami, o Heavy Rain... Eu odeio. Você acha que eles tinham mais ou menos? Tanto. Se você procurar David Cage no Twitter, assim, o que você vai mais achar são pessoas tirando sarro da sequência final de Heavy Rain, né? The Two Souls. Ele acaba de falar pra mulher que, tipo, ama ela e que já matou o filho e que ama ela. Tipo, a construção da cena, por causa dessa agência mal feita, fica meio torta, assim, sabe? Perde impacto e acaba caindo no cômico, às vezes, né? E mesma coisa o Detroit, Become Human, o Two Souls, Beyond Two Souls, são jogos que tem uma boa produção, tá? Saindo daquele campo quase do AAA, mas que a história é meio fraca, bem fraca, assim, sabe? E o David Cage, tirando a forma que ele lida com o estúdio dele e as piadas das pessoas falarem que ele é o Salvador Dalí dos jogos, eu acho ele meio medíocre, assim. Ele não é ruim, mas, sabe... Quando você fala medíocre, o cara ele joga na média, ele faz bem feito aquilo que tem que ser feito. Igual, eu gosto da Naughty Dog, adoro o The Last of Us. Eu acho que o The Last of Us, o que eu achei interessante do The Last of Us é justamente, parecia que eu estava assistindo um filme e eu estava envolvido com aquele filme. Isso eu achei bem legal. Sim, ele faz bem isso. Porque você vê o emocional dos personagens, você vai se conectando com os personagens, eu acho isso. Porque em relação ao enredo, é que nem o Resident Evil. Eu acho o enredo uma bosta. Mas ele diverte ainda. Então, como jogo, eu não sei se como filme ele vai divertir alguma vez. É o problema de adaptar. As animações, beleza. Ele já é um derivado dos filmes base. Quando você transforma do jogo para outro filme novamente, não sobra muito ali, né? Porque, tipo, sabe, o impacto do momento é diferente, sabe? Tipo, você descobre, beleza, você tá ali na quest. Mas, por exemplo, o Silent Hill já era mais pirado. Eu gostava mais do enredo dele, questão conceito com coisa. Tanto que eu acho até que o filme do Silent Hill eu acho 1000 vezes melhor do que os filmes do coisa. Até muito tempo eu achava ele um dos melhores adaptações, assim, porque assim, não era incrível, mas entregava algo interessante e que alinhava muito com a ideia do jogo, assim, né? Mas os filmes de Resident, assim, você vê, acho que com a mesma forma que você vê os jogos em relação ao roteiro, assim, é um entretenimento só pra você passar tarde, pegar uma pipoca e acabou, assim. Não vai ser nada profundo que vai impactar a sua vida. Não precisa fazer aquela bosta que fizeram na série, mas tudo bem. Né? A série eu nem vi. Nossa, cara, não, esquece. Eu fiquei sabendo pelo Piuí lá, que eu acompanho do canal, vejo. Mas não. Mas tá falando de enredo, você tá falando de jogos indie. Um jogo que você acha foda o enredo. Disco Elysium, né? Disco Elysium é perfeito. Disco Elysium, esse eu não joguei. Nossa, porque tinha um outro que todo mundo fala também, que é maravilhoso, que é bem simplesinho, é o... Que é uma florzinha. Ai, como é que é o nome? Cacete, eu preciso jogar esse jogo. Florzinha? O Journey? Não o Journey. O Journey é legal. É incrível, assim. Mas o Journey é uma experiência.
Mas que também tem uma narrativa muito bem construída, sem falar, mas é muito bem construída ali. Não, pra você que pira no Jornada do Herói, aquilo pra você... Aquilo é fantástico. É fantástico. Perfeito. Não, mas eu gosto, foi legal, né? Eu falei do Jornada do Herói e falou, cara, eu não gosto muito do Mito do Campbell, não. É uma bosta essa merda aí, né? Mas o cara deve odiar Star Wars, né? Que foi tudo baseado nisso. Pior que eu não gosto muito. Você Star Wars? Eu não gosto muito, não. Aí, ó, da paz e prosperidade. Calma, eu gosto de umas coisas pontuais. Mas, Não, mas aqui é pra falar o que você pensa, justamente pra ter diferença. Mas, o Disco Elysium é muito, muito bom. E mais recentemente, que eu até escrevi artigo sobre, foi o Immortality, do Sam Barlow, que eu acho incrível. Não conheço isso daí, quero ver. Tá. É indizão, mas Double A, vai. Tem empresas grandes indizão, mas o primeiro jogo dele, o Her Story, eu acho incrível. Pra PC, né? Pra PC. Os dois são pra PC? Tudo pra PC, Switch. Tá aí. Não, mas sai pro Switch. Sai pro Switch, tá. Não, o último Immortality saiu para PlayStation e PlayStation 5 e Xbox, tá. Né? Mas o resto você consegue achar em outras plataformas. E são narrativas boas, bem escritas e que, assim, por mais que seja gravado com pessoas reais, porque lembra FMV? Lembro. Então, ele usa FMV, né? Mas ele coloca elementos de você consumir a história que você te prende e que não é convencional, e aí entra a questão da agência que eu falei, né? E, por exemplo, o primeiro jogo dele, que é o Her Story, né? Você joga com uma pessoa na frente do computador, vendo vídeos separados de um depoimento de uma pessoa que está sendo acusada de um assassinato. Eu sei. Você sabe? Sei. Ele ficou famosinho na época, né? Sei. E eu acho maravilhoso que você, que nem ele, o próprio Sam Barlow fala, que é o criador, você pode terminar o jogo a hora que você quiser. Você pode ver só 5 vídeos. Se nesses 5 vídeos você vê as principais informações que você já deduz, beleza, isso é o que aconteceu no caso. Pronto, você não precisa jogar mais nada. Você pode fechar o jogo e ir embora, acabou. Porque você já teve experiência, você já entendeu. E tanto que se você vê todos os filmes, todos os vídeos do Her Story, você vai ter um entendimento diferente do que aconteceu no assassinato. Porque ele constrói de uma maneira de que, por mais que eu veja tudo, a ordem que eu vi me dá um entendimento diferente. Caralho. É muito bom. E ele segue essa mesma lógica nos próximos jogos dele, que é o Telling Lies e agora, recentemente, o Immortality. Apesar que o Immortality é mais linearzão, mas mesmo assim... Só que é difícil construir uma narrativa assim, porque você tem que fazer... É muito difícil. Coisa de alternativa absurda, cara. Na última palestra que ele fez, ele mostrou o Excel dele. É uma coisa assim... Mapa mental dessa porra aí, o fluxograma desse insano. É gigantesco, é um Excel assim de quilométrico, que ele tem que fazer todas as cenas, as possibilidades de cenas. E no Immortality, o que ele fez diferente? Ainda são vídeos... Como é que é o nome daquele lá com florzinha? Ele lembrou? Eu tô com o nome na cabeça, que é uma flor que você vai tomando decisões por pergunta e resposta. Ele é pixel, é meio feito em pixel. Ele ficou bem conhecido. Undertale é muito bom também. Ele é muito bom nessa questão das duas rotas, de genocida e a rota pacifista, assim, ele deixa bem claro, isso é bem legal também. Mas, Undertale é um ponto desse, é um exemplo de história boa, assim. Eu não acho muito original, mas ele teve um impacto tão grande, ele criou um fandom tão grande. Ele tem um fandom enorme, Sim. O que é bom, o que valoriza pro... Sim. Mas... Voltando para o Immortality eu acho legal que ele pega a mesma estrutura de vídeo, só que ele acrescentou o hiperlink agora. Porque agora, qualquer cena que você para no Immortality, vocês estão vendo a cena, eu paro. Eu posso clicar nos objetos em cena e o objeto vai me levar para uma outra cena de maneira não linear. Entendi. E assim, são 3 filmes diferentes. E uma cena não vai levar para o mesmo filme, vai levar para um outro filme, para um segundo filme ou para um terceiro filme. Tá. E aí ele vai intercalando, né? Porque no final também é um mistério pra você descobrir o que aconteceu com Matriz, que interpretou esses 3 filmes. E você descobrir essas histórias de maneira fragmentada, né? Te dá um entendimento diferente de uma outra pessoa que vai ver os mesmos 3 filmes de uma outra ordem. Você fez eu lembrar de uns jogos que eu adorava, cara, que eram os Click and Play. Point and Click Point and Click da LucasArts. Island. Que eu falo dele. Days of Tentacle, Monkey's Island, que era é muito bom. The Fate of Atlantis, que eu joguei pra caramba. Eu baixei outro dia, inclusive, porque agora eles fizeram Full Throttle e tal, eles fizeram uma reformulação pro celular agora. Pô, legal. Bonitinho. Do Monkey Island eu só joguei, eu não joguei na época, não tinha PC que rodava, mas eu joguei o remaster depois. Como é que é o nome? Fandango lá, o Green Fandango. Muito bom. E, são jogos incríveis que tem umas histórias muito boas e que tem essa interação um pouco maior pra você fazer as coisas.
Mas eu ainda acho que o Sam Barlow faz uma coisa melhor. Mas você acha que, com certeza faz, que a gente tá falando aí de 30, 40 anos depois. Mas você acha que ali era um começo de uma abertura ou ele estava mais baseado naqueles RPG antigos que era textual? Eu acho que todos têm essa origem do texto, né? Os nossos primeiros jogos que a gente tem são jogos em texto, então não tem como escapar dessa... Eu cheguei a jogar um deles, cara, engraçado. Então, apesar que, pelo que eu vi a última vez, estava com dúvida se Adventure era o primeiro jogo de texto que a gente teve, né? Mas, inclusive, saiu um livro, 50 anos de jogos de texto, que eu esqueci o nome da autora agora. Caraca. É um livro muito bom, não terminei de ler ainda, mas ele fala sobre todos os históricos. É muito bom, não li, minha filha leu, mas é bom. Eu estou na metade do livro. E você vê ali que essa base do texto e a manipulação do texto, ela vai sendo levada a diversos pontos muito interessantes. Tá. Como no point click que você falou, né? Essa questão das escolhas dentro dos jogos, a gente tem diversos jogos que o foco narrativo você vai ter ali as escolhas, né? Pega os jogos da Telltale, né? Então, no fim das contas, essa base textual que a gente tem nos jogos, ela só é, né, destrinchada na maneira mais propícia para as histórias. Né? Sim. Algumas em maior nível, outras em menor nível. Menor nível, um Last of Us. Maior nível, Disco Elysium da Mas vida, eu entendo perfeitamente o que você fala. Eu sou apaixonado por The Last of Us. O impacto que ele deu em mim é o impacto que eu quero de um jogo, no sentido de, tipo, me envolveu. Sacou? Te prendeu ali, né? Me prendeu. Muito e eu bom. Acho que talvez o que tenha seduzido bastante do The Last of Us foi o seguinte, porque realmente ele é linear. Quando você começa a avaliar o espaço de... Porque eu já joguei ele 500 vezes. Então você joga, você acha que você pode fazer tudo. No final, depois você vai vendo que você tem um espaço... Cara, sim. é um negócio... Só que é bem feito. Sim. Porque, tipo, onde bota a limitação do mapa, onde você vai explorar, você não percebe que existe a limitação. Ele consegue te enganar bem. Ele te engana super bem. Ele é super legal. Mas... Ele envolveu tal, não sei o que lá, mas... O que eu ia falar do coisa? Não, você estava até falando sobre enredo e tal, que eu estava falando, não, eu entendo o que você fala do The Last of Us, pode ficar tranquilo. Eu entendo, espero que você entenda também, porque é bem isso. Eu acho que tanto que isso foi uma coisa que o pessoal falou, óbvio que saiu uma lagriminha quando foi lançar no streaming, foi lançar a série. Qual? A série do The Last of Us, porra. Eu não vi ainda, eu não assisti ainda. Quando foi lançar a série, eu fiquei emocionado. Você gostou? Gostei. Legal. Gostei bastante. Óbvio que o hype do começo foi enorme. Teve uma outra coisa que foi um valor emocional, que, conseguiram usar os mesmos dubladores dos jogos. Então foi foda você ver o Joey como Joey, né, na dublagem. Mas achei bem legal, eles expandem o universo e tal. Mas é coloca todo mundo depois. Acho que até o PH, que é um cara que fala muito sobre filme. Você conhece ele? Sim, conheço. Então, o PH, que eu gosto das coisas que ele coloca, eu gosto dele. Ele falou, o enredo é comunzão, ele é normal. Ele é um belo enredo de filme. Sim. Sabe? É um belo filme, muito bem contado, mas é um filme, é linear e tal. Que daí o pessoal vai falando. Ele é mais linear, ele não tem... Assim, quanto obra cinematográfica, ele é muito bem executado. Ele é bom, mas ele não é tipo, puta... até ele falou Midsommar, que tipo, realmente se reflete sobre umas coisas ele meio vai trazer algo que vai te perturbar tanto intelectualmente quanto emocionalmente, né? Você vai ter várias camadas ali pra você decifrar. Tanto que ele é uma narrativa simples, mas eficaz. Tanto que na série eles provocam mais isso. Porque na série tem, acho que esse capítulo ficou super famoso, que foi o terceiro capítulo. O terceiro capítulo eu fiquei sabendo. E eu acho incrível, achei muito legal. E eles mudaram um pouco, é fantástico. Eles expandem bem mais ali, né? Então, eles mudam um pouco a história, expandem, porque basicamente o que acontece porque no jogo, só que eu posso te falar também, não tem... joguei eu só não joguei o 2. Não, então é do 1 mesmo, porque é do 1. Série, né? Mas ele, quando tem o cara que ele tem a relação com o outro cara, só que no jogo... Ele já tá morto quando você chegar lá. Tá morto e tá separado. Sim, ele tá no outro canto, que não sei pegar que eles se separaram e tal. No coisa, eles deram uma melhorada, então eles fizeram os dois ficarem até o fim. Juntos. Legal. Então eles mudam justamente essa parte que o Joe e a Ellie encontram eles. Ele já tá... É a história dos dois. Então acontece com os dois. No final de contas, acontece com os dois. Legal, entendeu? Então eles quebram. Então eu falei, tanto que o cara que fez, né? Agora esqueci o sobrenome dele. O ator que fez o... Não, o ator não. O diretor.
Porra, esqueci o nome dele. Que é o mesmo diretor do jogo. Isso, é o mesmo diretor Neil do Druckmann. jogo. Neil Druckmann. Que é o chato da Galocha. É chato? Ele é chato, ele é chato. O Neil Druckmann, ele fala, cara, eu quis ampliar um pouco e ele ampliou. Eu gostei, assim. Terminei de ver, achei legal, tem partes boas. Tem um negócio que o pessoal criticou, mas eu entendo que assim, no jogo você enfrenta muito mais infectados. Lá no Fica mais suave. no coisa fica mais suave. Eu entendi a proposta. Na verdade, eu acho que ele se torna muito mais um complemento de preenchimento de lacunas do jogo do que a mídia sozinha também funciona legal, mas sabe quando você sente a ameaça dos infectados? Você perde um pouco essa atenção. Na série não tem essa ameaça. Você não percebe essa ameaça de um jeito, tipo, você fala... Os infectados são realmente terceiro plano. Porque no jogo os infectados são meio segundo, você mas eles... fica na tensão ali, né? Mas eles vão atacar a qualquer momento, tem que me proteger, eu tenho recurso. É uma constante no jogo essa preocupação com eles, né? Ali na não. série fica mais... Não, na série ele é terceiro, escanteado muito. E aquela coisa. Mas eu pergunto pra você, né? Por exemplo, o Neil Druckmann, o Kojima, você não acha que eles deviam estar fazendo filme de vez de fazer jogo? Eu acho que demorou. É uma coisa que o pessoal vê sempre o pessoal falando e, tipo, são pessoas muito competentes no que elas fazem em relação aos jogos, né? Mas você vê aí que a pessoa, ela... É uma crítica que eu acho minha, que eu posso estar completamente errado. Eu acho que essas pessoas, elas consomem tanto filme e tentam levar as coisas do filme pro jogo que elas acabam esquecendo da própria mídia jogo. Então, mas o Neil Druckmann me incomoda um pouco menos, porque pelo menos ele faz um jogo legal. Sim, o Kojima tá começando a me incomodar mais... Por causa que não tá Porque ele tá exagerando demais. Ele já começou a exagerar no... Eu adoro ele, mas ele tá começando a exagerar demais, entendeu? Sim, Da questão do perder na mão. Eu acho legal quando você tem essa interferência de mídias, mas... Eu acho Sim, uma mídia alimenta a outra, é base, Sim. né? Porque, falta jogo com profundidade. Porque é aquilo que eu falei. Pô, Biohazard, né? Você fala Biohazard, o pessoal... Tem uns que não conhece porque é Resident Evil. Biohazard é o primeiro. Tranquilo. E é uma Japa sai como Biohazard, né? Que? Em Japa sai como Biohazard. Eu joguei o primeiro em Japa. Isso. Mas ele, eu acho uma história merda. Mas entretém, segura. Você já vai com aquela noção que é um filme Isso. Aí você vem com o... Como é que fala? Com o Last of Us. The Last of Us. Ele pega coisas da mídia e você sente as duas coisas. Você sente, porra, eu vi uma boa história e eu tô jogando um jogo legal. Sim. Porque Resident Evil você fala, puta, o jogo é legal, cara. A história, ok. É ok. Mesmo a história antes do Village, o 7, é legalzinha, mas... Cara, a mulher desaparece, puta, mesma história de sempre, tá ligado? E eu acho que assim também, eu acho que o Last of Us ele tá voltado mais pra um drama, enquanto o Resident Evil ele tá voltado mais pra ação, aventura. Eu acho que é uma questão de gênero também, né? É, que o Resident Evil você tem dois gêneros pra mim, né? O Survival Horror, e depois ele vira uma aventura, vira um negócio assim, que a partir do 4 que tem um equilíbrio mais orgânico. Sim, né? E em todos os Residentes você começa com uma sensação de tensão, o tempo acabala, e conforme você vai evoluindo, que é propício da mídia, né? Isso. Você vai ficando mais forte e aquela ameaça não é uma ameaça tão impactante, né? Isso. Enquanto eu acho que no Last of Us você tem ainda uma tensão, né? Mas a trama ela segura mais a tensão constantemente por mais tempo. Segura. Né? Você vê que é legal, você quer continuar, porque, tipo, eu lembro que é uma coisa que fazia tempo que não acontecia, eu querer continuar o jogo, eu tava gostando de jogar o jogo, porque a mecânica é muito bem feita, sabe? As ações, as mecânicas são bem feitas. Tô falando assim, a jogabilidade tá ok, não dá aquelas coisas que falar, meu Deus, puta que bosta. Que às vezes o próprio GTA tem umas travadas. Tudo bem, o mundo aberto, eu amo GTA, mas tem umas travadas, tá? Sim. Mas era um negócio que eu queria ir continuando a história, sabe? Eu falava, puta, eu quero saber qual é a próxima etapa, e eu via, e eu sou um cara, quando, eu tenho muito papinho na história, eu vou pulando. Passa, já vai. Eu não tenho muita paciência. Normal. E eu já sou do cara narrativo, eu gosto de ficar lendo. Apesar que eu também gosto muito de jogo de luta, tem um contraste. Ou eu gosto de ficar lendo muito o que tá rolando na narrativa, ou eu gosto de, beleza, vamos bater. Eu gosto de ler também, mas o que eu tô falando, pra me envolver, tem que estar bem escrito. Tem que estar bem escrito, sim. Senão... E assim, no geral, o jogo não é bem escrito. Geral. Jogo no geral, assim, jogo bem escrito mesmo é difícil. Então, não é bem escrito. E então... O Zelda é bem escrito, o Ocarina of Time. Porque foi um dos primeiros que me envolveu, que eu li absolutamente tudo, cara. Tem uma narrativa boa. Mas assim, também não é
primor de roteiro. Não são personagens profundos, não. mas é uma estrutura legal que te prende. Assim, os eventos são interessantes, né? É porque trabalha muito o conceito das mitologias nossas, porque eu acho que tem um pouco disso. Trabalha as nossas mitologias, mas aí reverte pra mitologia dele, mas você sente, você percebe você ainda uma... consegue puxar o nosso ali, né? Assim, e eu acho super eficaz, gosto pra caramba de Zelda, assim, então acho muito funcional e ele consegue manter o jogador preso, não só pelas suas dinâmicas, mas pela aquela história de tá, e a Zelda, como que eu vou salvar ela? Né? É clássico, mas o jogador ainda se prende com essa questão. Você tá falando em narrativa, eu lembrei de um jogo, não sei se eu comentei com você, que lançou faz pouco tempo o Game Boy, o The Machine. Machine. Depois procura, cara. Lançou agora em 2020 agora pro Game Boy Color. É tipo o pessoal que faz jogo retrô, assim, isso, lançou na mídia original. Daí lançou na mídia original, lançou também tem computador. Legal. Mas estavam falando justamente que o jogo é muito bem, o enredo é muito bom. Eu acho que foi aquele Edu, sabe aqui o Edu, é o Edu, eu acho que aquele cara bom, sei lá, né? E daí tava falando da Machine e tem uma história interessante também. Legal, vou dar uma olhada. Falaram que o enredo é bem legal. A historinha, jogo, quando tá bem feito, eu sempre gosto de dar uma olhada assim, né? Vamos ver, vamos dar uma chance. E daí esse negócio de roteiro, enredo é o que te pega? Em parte sim, em outra parte é gameplay. Se a gameplay tá casando com aquilo, se os sistemas que envolvem aquela história ajudam a deixar aquilo mais rico. E no teu doutorado, o que você quer comprovar? Porque o doutorado é isso, o doutorado tá. No mestrado eu estudo alguma área, agora no doutorado eu vou finalmente comprovar algum ponto de vista. Qual que é a sua tese inicial, obviamente? Então, inicialmente eu tinha essa questão de estudo de mecânicas no geral, só que não vou dar conta. Então vou voltar ao estudo para mecânicas de RPG e comprovar através do RPG que eu vou fazer, né, como que é a evolução da mídia, o estado atual dela e em relação... Tipo o estado atual da arte, é tipo isso? Um pouco, mas a gente tem uma questão que a gente não tem muitos RPGs brasileiros. Tá. E eu quero estabelecer um pouco da estrutura dos RPGs brasileiros. Né? Eu estudo os RPGs que a gente tem, o Dodgeball Academia, não é Tropicália o nome agora. É um RPG que se passa, que é com um índiozinho, que saiu recentemente, muito legal, né? E fazer esses estudos, ver as principais mecânicas que estão sendo analisadas nele e colocar em prova dentro do meu jogo. Eu entrevistei uma galera que fez um jogo também índio, que ganhou um prêmio, que é brasileiro e... Qual? É o... que é com o índio também, começa... É mitologia indígena, e daí é também visto de cima, assim, como é que é o nome dele? O Rafael estava envolvido, eu entrevistei bastante deles. Puta, como é que é, cara? Eu preciso pegar no meu... Eu até baixei, cara. É 2D, 3D? Ele é isométrica. É 3D, isométrica. Legal. É porque eu só lembro de 2D agora. É isométrica 3D e tal. Ele é... qual é que é o nome do coisa? É baseado em mitologia indígena amazônica. A gente tem bastante jogo recentemente que está abordando a questão do índio. E alguns são bons, alguns são mais ou menos, mas no geral tá legal que tá crescendo bastante isso. E as salas, elas são... não são... São rotativas. Como é que é o nome? Não é rotativa, Ai, caramba, esqueci o nome. Quando você não faz o level normal, não é randômico. Não é randômico. Generativa. É procedural. Procedural. Isso daí. É level design procedural. Que depois eu pego. É bom e ruim ao mesmo tempo, dependendo do jogo. Né? Mas legal, me passa o nome depois, por favor. Passo, eu tenho o nome de todos eles e daí eu te passo. Eles ganham prêmio, são legais, eu passo sim. Aí você tá falando sobre narrativa, qual que é o... Então, daí você tá falando sobre narrativas de RPG, qual que é a sua grande questão? Aí você vai desenvolver um jogo, então, é isso? Eu vou desenvolver um jogo, né? Eu quero fazer... Porque assim, eu faço parte de um grupo de pesquisa... Mas você vai desenvolver o DDG ou não? O DDG não? O GDD. O GDD? Sim, já comecei, né? Cacete. Eu tô indo, tô marcando de ir... Eu vim mais cedo hoje porque eu tô marcando de ir lá no Arquivo do Estado de São Paulo, porque... se tudo der certo, no meu RPG vai se passar no São Paulo dos anos 70. Então, estou indo lá no Arquivo do Estado de São Paulo buscar todos os tipos de jornais dos anos 70, porque eu vou
porque vão ser vários casos pequenos, então você basear em casos reais que rolou no São Paulo dos anos 70. Que é a história do AI-5, tem a ver com isso, com a ditadura. Tem bastante disso. Então, legal, eu vou abordar isso e a ideia é, com base nisso, né, colocar um toque de fantasia bem por cima, assim, né, nos vilões que a pessoa tem que enfrentar ali, né. Mas, no geral, é estudar o RPG, ver o cenário do RPG brasileiro, ver o perfil do RPG brasileiro, né, RPG digital, senão, porque se for entrar no RPG analógico... Não, digital, não esquece. É muita coisa, a gente tem uma produção rica também de RPGs escritos aqui, né, e a questão é ir mais para essa linha e analisar as mecânicas que são associadas a ele. E como essas mecânicas trabalham com a história, que é o mais importante para mim. Sim. E tanto que uma das propostas que eu tenho é, por exemplo, você usar sua lábia para falar certas coisas com os personagens e o que você falar, você usar na batalha depois. E de você deixar de batalhar usando sua lábia que você usou em momentos anteriores, entendeu? Entendi. Então, a minha ideia é essa, tentar casar narrativa com mecânica de uma maneira legal, orgânica e justificar isso academicamente. Puta merda, mano. Tô fudido. Tá fudido. Mas vamos lá, né? Pô, você quer RPG, caralho, mano. Vai se fuder. Eu tô ferrado, mas vamos ir. Muito vamos bom. ver se dá certo. E pra galera entrar em contato com você, conversar, onde é que vai? Não recomendo. Tô zoando. Procura no Twitter, Gilberto Faria, Gilberto.Faria no Twitter. Gilberto.Faria no Twitter? Não, Gilberto.Faria. Faria. Isso. E no Instagram, Gilberto Tem. Tentem, Isso. Da morte, né? Não era isso? Não é da minha avó, não. Era um apelido antigo. E procura esses dois, já dá conta. Beleza, Gilberto. Valeu, cara. Valeu. Obrigado, viu? Que isso? Puta papo legal, cara. Para de ver Star Wars. Foi isso aí. Agora tá pedindo pra parar de ver aquilo lá que eu viciei, cara. Não. Não rende não. Vai ver umas coisas não lineares, umas coisas caóticas. Jornada do herói, não. Tá por fora. Ver umas coisas de doido. Muito bom. O cara destruiu Star Wars, destruiu The Last of Us, que eu faço com ele. Agora tô zoando. Valeu, bicho. Valeu. É isso aí, galera. Até a próxima. Fui.